E aí, amantes da leitura? E você que ainda não descobriu que gosta de ler? Nós somos o canal Verbalizando e levamos a literatura até você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, inscreve logo aqui embaixo. A sua inscrição nos ajuda muito. E caso você queira ver a nossa resenha escrita, o link vai estar passando por aqui. Importante deixar o like também, viu? Prazer a todos, meu nome é Ailana. Meu nome é Axa. Meu nome é Ana Flávia. Meu nome é Franciele. E hoje a gente vai vir falar sobre um novo livro, Fahrenheit 451. A obra ela foi escrita por Ray Bradbury. A gente passou 2 desafios enquanto lia esse livro, aprender a falar o título e aprender a falar o nome do autor dele. Maior dificuldade. Mas o que a gente queria dizer é que nós escolhemos essa obra porque ela foi escrita no período de Guerra Fria e todo esse contexto, todas as ideologias da época, elas foram refletidas no livro. E é muito interessante observar esses movimentos ao longo da construção da história. Eu não disse a data ainda, foi escrito em 1953 e tem um contexto muito interessante, que na época que o Ray, a intimidade, foi escrever o livro, ele na época não tinha computadores, era tudo à mão na máquina de escrever. E como era muito caro, ele também não tinha uma máquina de escrever. E decidiu que ele iria escrever tudo à mão na casa dele. Só que aí ele estava fazendo os trabalhos em casa, as filhas o tempo todo querendo brincar, e ele até fala que entre brincar com as filhas e escrever, ele preferiu escrever. Ele preferiu brincar com as filhas, aliás. Aí, o que aconteceu foi que não estava rolando e ele decidiu mudar de lugar. Ele foi até a biblioteca de uma universidade dessas famosas, eu não sei se é Cambridge, eu acho que é, eu não tenho certeza, e começou a escrever a obra numa máquina de escrever pouco a pouco. E a obra em si é muito interessante porque o estilo dela é um livro fictício que se enquadra em uma distopia. Mas o que afinal é uma distopia? Palavra estranha, né, gente? Ninguém sabia também, mas distopia... Acho que ficou meio ruim, né, gente? Mas que raios é essa distopia, né? Distopia nada mais é do que o contrário da utopia, que é uma sociedade ideal. E basicamente é uma sociedade futurística, imaginária e baseada na nossa sociedade atual, como se fosse uma visão futura da nossa sociedade hoje. E ela é uma sociedade em que as pessoas não podem se manifestar, com vários regimes totalitários e muita desigualdade. E aí você pergunta, onde você já viu isso? Tem vários exemplos, por exemplo, nas obras clássicas. 1984 e a Revolução dos Bichos, pequeno erro técnico. Mas também tem essas obras atuais que a gente vê mais constantemente. Divergente, Jogos Vorazes. Isso. Maze Runner, todos esses são casos de distopias, de sociedades futurísticas, como a Ana já disse, em que as pessoas não têm direito de se manifestar, geralmente é um regime opressor. Quem não lembra dos 13 distritos, aquela pressão toda em Jogos Vorazes? Mas vamos voltar ao nosso livro. É muito importante, uma curiosidade que a gente achou muito legal é sobre o nome em si, Fahrenheit 451. A curiosidade seria que, Fahrenheit é uma unidade de medida de temperatura que, convertendo para Celsius, que é utilizada no Brasil, o 451 ser convertido para o Celsius seria 232, se eu não me engano, que é a temperatura necessária para a combustão do papel, que é uma coisinha que na história mais tarde a gente vai ver, entender. Né? E agora a gente vai para o próximo bloco, é claro. O que é a história de Fahrenheit 451? Diga! Então, gente, vocês já se imaginaram vivendo assim numa sociedade que não pudesse ter livros, que ter livros fosse um crime capital, sabe? E que as casas fossem a prova de combustão e que os bombeiros, eles não apagassem o fogo como a gente conhece hoje, eles incendiassem. É bem assim a história de Fahrenheit. Ela é dividida em 3 blocos e o autor ele usa de bastante metáforas e tal, que assim, no início pode confundir sua cabeça, assim, mas você lendo, você consegue perceber o que ele quer passar com isso. Mas não pensem que por isso é chato, o livro é muito interessante. É muito legal. Altas reflexões com Sim. ele. E aí, a história em si gira em torno de 3 personagens principais. O Montague, a Mildred e o Betty. Isso, que ele é o chefe dos bombeiros. O Montague, ele é um bombeiro e ele realmente gosta do trabalho dele, ele sente prazer no que ele faz. E até que um dia ele conhece uma menina de 17 anos e, assim, um encontro simples, casual, que começa a mudar a cabeça dele. Ele começa a refletir sobre coisas que ele não refletia antes, como olhar o luar, sabe? Coisas simples assim que ele não fazia, ele não tinha essa Ele se consciência. perguntava se ele era feliz, se ele amava.
E a gente esqueceu de contextualizar também que na época, por não ter livros, a televisão ela começou a adquirir todo o papel que os livros faziam. Sim. E as pessoas elas ficavam o tempo todo vidrado naquilo que eles estavam assistindo. Os remédios se tornaram melhores amigos e era basicamente o tempo todo aquela coisa, vidrado na frente do aparelho, tomando remédio para dormir. Então, por isso essa questão, elas acabaram que perderam tempo de pensar. E é isso que as meninas estão relacionando agora. E, sim, tem partes do livro que você super contextualiza com a atualidade. Por exemplo, esse negócio com TV, que a gente tem também hoje, com programas de TV. Tem até uma parte que é uma das partes, acho que chocou todo mundo aqui, da mulher dele, a Mildred, dela tratar, sabe, a TV como parte da família mesmo. A gente olha o livro e acha que está muito distante da nossa sociedade, mas basicamente é o que a gente vive todos os dias. Sim. Pois é, quem nunca foi naquele restaurante e viu todo mundo mexendo no WhatsApp ao invés de interagir? Sim. Muito comum. Ou você marca um rolê com os amiguinhos, não é mesmo? E fica todo mundo no celular e aí posta tudo no... Festinha de criança, hoje em dia, todo mundo no celular. Você posta e acaba não curtindo. E é bem isso que o livro retrata. Por mais que seja, como a Alana falou, um livro datado de 1953, ele é super atual. E tem coisas que super conversam com a nossa sociedade hoje. E tem aquela questão de que são 3 blocos. O primeiro bloco seria a vida do Guy antes dele descobrir essa relação com os livros. Ele era um bombeirinho, feliz com aquilo, como a Axia falou. Aí ele conhece a Clarice. A Clarice faz ele pensar. Isso. Tá. Aí no segundo bloco, as coisas ficam ainda mais confusas. Um dia ele tá num dia comum de trabalho, igual ele fala. E o que eu acho interessante é a forma meio romantizada que o autor narra as coisas. Aí ele fala que tudo estava muito bem, até que um dia uma mulher ela saiu de fora da sessão. Ela, ao invés dela querer sair, que tipo, descobriram que ela tinha livros escondidos. A tática comum seria, os livros seriam queimados, ela iria embora, ela teria que pagar, mas só. E a vida continua. Só que a vida não continuou. Ela preferiu morrer ao deixar que os livros dela fossem queimados. Na verdade, os livros foram queimados, mas ela foi queimada junto com eles. Ela própria colocou fogo nos livros e nela mesma, sim. E é uma coisa que mexe muito com o nosso personagem, porque ele volta pra casa e a mulher dele tá super tranquila. Ele fala, olha, aconteceu uma coisa hoje no trabalho. E tipo, ela fala, mas e daí, sabe? Deixa, ela queria, ela podia ter saído, ela escolheu isso. E o chefe dele também, ele chama, sabe, suicidas, esse povo extremista, sempre assim. Como se o que eles fizessem não fosse algo extremista também, não fosse um regime totalitário. E aí você para e pensa, o que toda essa história tem a ver? Então, agora vem a questão de por que nós escolhemos esse livro? Então, a gente escolheu esse livro, primeiro porque ele é interessante, a capa é bonitinha, mas principalmente porque por mais que a gente olhe e fale que é uma distopia, que está super longe da gente, ele se enquadra muito no nosso contexto atual, que a gente está vendo várias ideias totalitárias em ascensão, com governos bastante... Que, inclusive, ele foi escrito no século passado, um livro antigo, e é sobre uma sociedade futurista, mas que reflete muito o que está acontecendo na nossa sociedade atualmente, né? E outra coisa interessante é que quando o Ray escreveu o livro, ele pensava que a obra toda, o cenário dela seria 20 anos depois, ou quando a primeira bomba atômica caísse. Só que a gente observa que tudo isso ainda está presente na nossa realidade. A importância do conhecimento que é ressaltado o tempo todo do livro para a formação de senso crítico. Que eu acho que os 3 personagens, cada um deles representa uma coisa. O Montag, ele é, além de ser o personagem principal, ele é a pessoa que se descobre alienado. Mas a esposa dele é o contrário, ela é o reflexo daquilo tudo. Ouso dizer que ela é superficial, mas meus colegas não concordam. Ela é apenas o reflexo, um produto daquele sistema. Ela cresceu com aquilo, pra ela aquilo ali é normal. E tem até uma parte muito interessante que as amiguinhas dela vão lá ver a casa e tal. Aí elas começam a falar sobre os laços da família dela. Sim, é uma parte muito chocante, porque tá todas as amigas e aí uma fala assim, mas o meu filho, ele passa poucos dias em casa, só o tempo razoável pra eu aturar ele, né? O tempo suportável. Isso. E aí o Montag, ele fica muito irritado e aí ele até pega um livro que era proibido, então quando ele pegou o livro ficou todo mundo chocado, assim, A mulher chorou. Super Aí ele rebelde. recita um poema e a mulher começa a chorar. Aí a outra fala assim pra ela, olha o que você fez, olha o que esses livros fazem, é por isso que não é bom ter livro, não... Então, enfim, já até perdi aqui, calma. Ops, spoiler. Spoiler, gente. Enfim, né? E uma coisa também super atual é a questão dos professores, porque no livro, assim, você lendo, vai ter uma cena com um professor e com outros professores também. E aí você pensa que naquela época era
ruim ser professor. Os professores vivem à margem da lei e a gente reflete muito com o que acontece. Hoje em dia a gente vê muitos professores perdendo o valor deles. Sim, as escolas sendo fechadas, Reformas do ou ensino a degradação da escola, a reforma do ensino médio, como a Ana falou, é uma coisa bem atual. E tem essa questão, o tempo todo é um livro que parece simples, mas ele nos leva a pensar muitas coisas além. Por exemplo, a questão da importância do conhecimento. Como a gente já disse, com tudo que as meninas falaram, a leitura em si e o processo de procurar, pesquisar, ele forma pessoas com senso crítico mais apurado. Uma coisa que é muito legal, que fala no prefácio, é uma história sobre a Alemanha nazista, que naquela época, Hitler ele foi em uma praça pública e queimou vários livros de Freud, Os pensadores da época. dos pensadores da época, todas essas pessoas que a gente conhece, influentes, a fim de fazer com que as pessoas perdessem esse senso crítico. Tem até uma parte muito importante do texto, rapidinho, calma que eu tô caçando, que fala exatamente dessa questão. Um dos pensadores, que os livros deles foram queimados, Ernest Jones, ele fala o seguinte: que progresso estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros. Sim. E é muito interessante porque o tempo todo o autor fica questionando qual a importância do conhecimento. O conhecimento é muito importante para a nossa sociedade, o conhecimento é muito importante de várias maneiras. Então, por que nós deixamos o conhecimento de lado e nos focamos em nos preocupar em assistir outras coisas ou ignorar aquilo que pode ser transmitido pelos livros? Até pra gente não... Até pra gente não cometer os erros do passado. Igual a Ilana disse, ele cita a Alemanha nazista, mas nada impede que do jeito que nós estamos, nós caiamos novamente nesse tipo de sistema e pensamento. Mas se a gente for pensar também, queimar livros não é uma coisa tão distante, assim, tão distópica. Porque teve a igreja também queimando livros em praça pública porque não queria que as pessoas tivessem acesso a tal conhecimento, ou fazendo pensadores mudar toda uma tese de estudo para caber dentro daquilo que ela queria. Então não é uma coisa tão longe assim. Além de que tiveram aqueles terroristas que alguns anos atrás queimaram os livros de novo. Sim, obras de Como arte. diz aquela frase, né? Conhecimento é poder. Pois é. E, caso você tenha se interessado, esta é a capa do livrinho. Muito bonitinha, por sinal. Tem outras capas, mas essa é mais bonita. E nos próximos vídeos vocês verão também outras resenhas de outros livros. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e dê o seu joinha. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado, galera.